Boa noite, meus irmãos, que a paz de Cristo esteja entre nós. Nós estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que nós vamos falar hoje sobre loucura e suicídio. Esclarecimento sobre a questão da loucura, que essa loucura é aquela dita loucura de que nós nos deixamos levar pela situação e fazemos a chamada loucura. Nós estamos fora de um contexto, fora do prumo. Esta é a loucura. Não é a loucura que se fala por aí, que é a loucura clínica, que é aquela diagnosticada, que são os transtornos psicológicos, mentais. Essa daí, nós temos as depressões profundas, nós temos a bipolaridade. Não é essa aí que nós estamos falando. Nós estamos falando da loucura como se fala na linguagem popular. Não é essa loucura que nós estamos falando. Então, vamos adiante. Quando Ló saía de Sodoma com a sua família, e Sodoma estava sendo destruída, a sua esposa para e olha para trás. Segundo o relato bíblico, no Antigo Testamento, ela vira uma estátua de sal. E é interessante porque essa explicação do Antigo Testamento diz que a esposa de Ló, ela estava presa ao passado, presa às coisas materiais e sem fé no futuro. E hoje nós vamos falar sobre isso também, dentro desse capítulo. Muitas das vezes, nós chegamos aqui e nós estamos muito mais presos ao passado do que propriamente a vida que temos e ao futuro. A gente chega aqui, a gente reencarna e estamos presos ao passado. E, obviamente, presos ao passado, nós temos dificuldade em lidar com as situações que vivemos aqui, neste plano. E temos a dificuldade principal, que é essa psicosfera pesada, que são os pensamentos negativos, que são as lamúrias, que são as reclamações, que são, sobretudo, aquelas questões que nós não resolvemos e que passamos o dia sobre elas, lamentando, murmurando. Então isso tudo vai fortalecendo cada vez mais essa energia negativa que se forma, e podem acreditar que isso se estende sobre toda essa psicosfera. E é por isso que muitas das vezes o auxílio não chega até nós, porque causa uma barreira. Existe uma passagem bíblica também que fala sobre o momento do clamor do povo hebreu, e na verdade esse clamor, que dizem que Deus olhou para aquele clamor, Deus sempre olha para todos nós, mas naquele momento eles resolveram parar de reclamar, eles resolveram parar de se queixar, resolveram verdadeiramente buscar a Deus, e por isso daí eles conseguem, logo em seguida daquele clamor, eles conseguem sair da servidão no Egito. Só que aí acontece uma série de outras coisas, né? Até verdadeiramente eles chegarem à chamada terra prometida. E isso acontece conosco. Nós nos debruçamos sobre as lamentações e esquecemos de buscar, através da prece, através do pensamento positivo, uma solução para os problemas que vivenciamos. Mas uma pequena leitura aqui, que é do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o suicídio e a loucura. A calma e a resignação hauridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem
não tem forças de suportar. Se pois, pela maneira que o Espiritismo o faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo, os revés e as decepções que o desesperariam. Em outra circunstância, é evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva a sua razão dos abalos e sem ela o sacudiria. Ou seja, ele está falando aqui da calma e da resignação nos momentos de atribulação. Em geral, quando acontece algum abalo, nós nos abalamos muito mais com aquilo que pensamos do que propriamente com o problema que está à nossa frente. Muitas vezes, o problema ainda nem chegou, mas a nossa mente já plasmou aquele problema maior ainda do que é. Vamos adiante. Ocorre o mesmo com o suicídio, excluído aqueles que se efetuam no estado de embriaguez e de loucura, e que podemos chamar inconsciente. É certo que, quaisquer que sejam os motivos particulares, tem sempre por causa um descontentamento, ou seja, em geral, existe uma rebeldia de nós para com os desígnios de Deus. Ora, a família que estamos, ora o corpo que recebemos, ora o local que ocupamos, enfim. Há sempre um princípio da rebeldia contra os desígnios de Deus. Ora, aquele que está certo de não ser infeliz, senão por um dia, e de serem melhores os dias seguintes, tem facilmente paciência. Nós somos seres imortais de múltiplas encarnações. E uma encarnação nossa é como se fosse um dia, mediante todo o processo encarnatório, mediante toda a jornada que nós temos evolutiva. Uma encarnação corresponde a um dia, diante de todo o planejamento espiritual. Somos seres imortais. E muitas das vezes, vamos tirar uma média de 80 anos, que se vive, podemos dizer que os problemas, mediante esse um dia, se formos colocar em minutos, seria até 1 minuto de problemas numa existência. Está dando para entender isso? Está dando para entender? Então é muito pouco para que nós nos deixemos levar pelo desespero. Vamos adiante. E é coisa a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia. Mas, para aquele que não crê na eternidade, que crê que tudo nele se acaba com a vida, e se está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio, não vê seu termo senão na morte, não esperando nada, achando muito natural, muito lógico mesmo, abreviar suas misérias pelo suicídio. O indivíduo que ele comete o suicídio, a primeira coisa que vai acontecer com ele é que ele não vai morrer. Ele vai despertar em outro plano com as mesmas dores, com as mesmas aflições. O diferencial é que quando ele se deparar, vamos dizer assim, lá no vale do suicídio, que eu não gosto desse não, mas vamos dizer, quando ele se deparar lá, a diferença é que ele vai estar só, entre aspas, porque nenhuma criatura fica só sem o auxílio de Deus. Mas ele vai estar longe daqueles que foram programados para auxiliar na sua caminhada. Está dando para entender isso, pessoal? O indivíduo que comete o suicídio, ele desperta vivo em outro plano, só que lá ele vai estar no local onde aqueles que estariam junto dele na sua caminhada não estarão. Ah, mas a prece pode chegar até ele? Pode. A prece da mãe, em geral, a prece das mães chega em qualquer lugar, isso dito por Chico Xavier. Mas o que eu estou querendo dizer é que ele abandona todos aqueles que estariam ali com ele, auxiliando ele. Então, entre aspas, ele vai estar lá só.
A incredulidade é simples dúvida sobre o futuro. Então nós temos aqui no capítulo 2, que é muito interessante, o capítulo 2 fala justamente sobre esta questão aqui. Porque o Evangelho, ele é organizado. O capítulo 2 fala justamente sobre isso, que meu reino não é deste mundo, é a vida futura. Por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como termo para onde tende a humanidade e como sendo objetivo das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se dirigem a esse grande princípio, a vida futura. Ou seja, ele não fala em morte, ele não fala no desencarne, ele fala na vida futura, sendo o outro plano. Você sai do plano físico e vai para o plano espiritual, que é a vida futura. Deu para entender isso? Ele não fala o pós-morte, ele não fala, não, ele fala a vida futura, ou seja, você continua vivo. E não sendo da área médica, e falando dessa questão do suicídio, que é muito complexa, o suicídio ele está em todo o mundo. Países desenvolvidos têm um índice alto de suicídio, povos ditos como esclarecidos, que não tem essa problemática toda do analfabetismo, povos esclarecidos também se suicidam. Ou seja, essa é uma questão muito complexa e é um desafio muito grande para a medicina, no caso de saúde pública, de saber como lidar com essa situação. Porque é uma situação que ainda não se tem uma exata noção do que é esse suicídio. E por isso que a melhor profilaxia para o suicídio é o estudo do Evangelho, é o estudo das obras espíritas, porque são que verdadeiramente conseguem explicar o que é esta questão. Obviamente nós respeitamos as outras opiniões e os outros segmentos religiosos e a própria medicina. Mas a verdade é que a medicina não consegue frear o suicídio. Ela não consegue frear. Mesmo aqueles que têm acesso aos melhores médicos, e eu estou falando da área da psicologia, da psiquiatria, mesmo assim, ainda há essa questão, ainda há essa barreira para se chegar nesses indivíduos. Em geral, eles se matam, mas eles não querem matar eles não querem tirar a sua vida, eles querem matar a dor. Só que quando eles despertam com a mesma dor. Então, não é uma coisa, como é que eu vou dizer, que a medicina possa explicar sem o auxílio dos espíritos. Porque os espíritos trazem uma parte que eu acho que é muito importante, que é essa aqui. O espiritismo tem ainda, sobre esse aspecto, um outro resultado também positivo e talvez mais determinante. Ele nos mostra os próprios suicidas vindo revelar sua posição infeliz e provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus que proíbe ao homem abreviar sua vida. Ou seja, o espiritismo ele traz um relato dos próprios suicidas para que outros não busquem o mesmo caminho. Está dando para entender isso? E até num julgamento terreno, quando você vai para um júri, o relato da vítima ele tem muito mais impacto do que propriamente
o advogado de acusação, de defesa, promotoria, sempre o relato da vítima, ela tem um peso maior. E aí o Espiritismo traz esta questão. E agora, nós temos aqui algumas questões para a gente tentar debater, né? Nós somos, hoje, o presente, o passado ou o futuro. Quando nós chegamos aqui, a gente chega aqui mais como? Mais vivenciando o presente, mais preso ao passado, mais buscando o futuro. O que vocês acham? Quando nós encarnamos, é isso? Nós chegamos aqui como? Mais preocupados com o presente, ó, eu tenho que viver assim, eu tenho que fazer isso, isso e isso hoje. A gente chega, não, eu tenho que estudar, porque no futuro eu quero ser assim, eu quero ser assado. Ou a gente chega aqui mais preso ao passado. Estou falando de uma forma em geral. Da forma em geral, nós chegamos aqui mais presos ao passado. Por mais que a gente não note, desculpa, por mais que a gente não perceba, nós chegamos aqui muito mais presos ao passado. Porque nós somos herdeiros de nós mesmos e somos obras inacabadas. Estamos sendo montados de encarnação em encarnação. Quando você chega aqui, fala muito mais alto a vivência anterior do que você tem para fazer agora. E este é um dos grandes problemas. Podemos dizer, você chega aqui muito mais preso a essas questões. Por mais que nós tenhamos a lei do esquecimento, e essa lei do esquecimento já é justamente para isso, para que esse passado não te atrapalhe, mas as sensações, as percepções, elas afloram em algum momento, e isso daí vão causando essas questões em nós. Vamos adiante. Somos mais motivados pela dor ou pelo amor? Em geral, nós nos motivamos mais pela dor ou pelo amor? Motivamos mais pela dor, né? Porque ninguém acorda hoje muito feliz dizendo assim, eu vou lá no centro espírita abraçar meus irmãos. Em geral, as pessoas acordam com alguma dificuldade, com alguma problemática e lembram de buscar a Deus. É assim? Quando está tudo bem, pega o trem. Quando está tudo bem, pega o trem e vai visitar os parentes do interior, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas isso daí, isso é o tempo de cada um. É o tempo de cada um. Nós temos um tempo para semear, temos um tempo para colher, isso faz parte desse processo. Como encaramos os nossos problemas? Quando chega o problema, a gente diz assim, tranquilo, vou resolver. Ou então a gente diz assim, essa dor aí vai passar. Ou então a gente diz assim, não, eu errei, mas eu vou consertar. Em geral, quando chega os problemas, como é que a gente age quando chega o problema? Estamos falando de uma forma em geral, né? De uma forma em geral, a gente tende a se desesperar, né? Quando chega o problema. E por mais que as palavras do Cristo digam que nós somos o sal do mundo, somos o sal da terra, em muitos momentos, essa luz que tem em nós, ela não brilha. Ela se perde nas trevas. Ela se apaga. E quando essa luz está em nós, ela se apaga, ela se junta das trevas, ela acaba fortalecendo aquilo que eu falei lá no começo. Ela fortalece justamente essa gama de pensamentos que são pensamentos individuais, mas que chegam a um coletivo,
e tudo aquilo que a gente, eu já falei isso aqui de outras vezes, e tudo aquilo que a gente joga para a natureza devolve para a gente. Todos esses pensamentos negativos que a gente joga para cima, eles voltam. É como se fosse esse processo das chuvas, né? Do rio, que evapora, forma que desce, e assim, então, é dessa forma aí. Só que aí tem um detalhezinho que a gente, às vezes, não se atenta. Esses pensamentos negativos, essas dificuldades que vão acontecendo, elas vão se juntando a uma série de outros pensamentos. E tem toda essa gama de espíritos que está aqui, que está à nossa volta. E aí começam as associações devido aos pensamentos negativos. Um pensamento negativo, ele se associa no plano espiritual, à nossa volta, a espíritos também dessa mesma ordem, e aí começa o processo da loucura e da obsessão que pode desencadear um suicídio. E existem algumas palavras, algumas frases que a gente não deve pronunciar, que a gente não deve dizer, porque as palavras, elas têm força. A palavra, quando a frase, quando ela é dita, ela é vibrada pelo pensamento, que é energia, e aí ela vai de encontro a uma série de outros pensamentos e causa, muitas das vezes, do nada, a pessoa começa a ter pensamentos suicidas. Eu não sei se já aconteceu com alguém aqui, mas muitas das vezes você está só com uma dor ali, ela vai passando, um dia, 2 dias, 3 dias, ela vai passando, ela vai aumentando, e daqui a pouco, do nada, você já começa a ter pensamentos, mas talvez se eu desistir da minha vida, talvez isso acabe. Esses pensamentos vão surgindo sutilmente, porque eles encontram do outro lado, não do outro lado, mas à nossa volta, eles encontram outros espíritos que estão nesta situação. Está dando para entender isso, pessoal? Essas vibrações, alguém já se deparou com o pensamento que veio do nada, um pensamento suicida na cabeça? Não. Já? Sim. Acontece, né? Do nada vem um pensamento e a gente está bem. A gente estava só passando por um problema, mas aí de repente acontece isso. Justamente porque este pensamento, ele ecoa. E ele encontra lá uma sintonia que faz com que ele comece na nossa mente a construir uma coisa que do nada aparece. Veja que existem casos, né, de pessoas que desapareceram, e no Brasil tem muitas pessoas desaparecidas, que elas saíram de casa normal do seu trabalho. Aí quando vai perguntar às pessoas do trabalho, da família, as pessoas dizem assim, não, está normal aqui. Mas muitas pessoas saem de casa normal, entre aspas, para as pessoas que estão à volta, e elas têm fim à própria vida. Tem surtos psicóticos, acontece uma série de questões. Por quê? Porque o nosso cérebro, a gente ainda não conseguiu, não tem ainda, se são milhares de bilhões de terminações, que não se conseguiu ainda dizer exatamente o que tem ali, como é que funciona aquilo ali. Basta uma coisinha ali, dá um pontozinho pronto. Já é assim, dona Mãe? Isso? É a brincadeira essas situações aí que estão inesperando. Mas sempre tem um princípiozinho, sempre tem. Eu já contei essa história aqui uma vez,
E eu vou contar novamente porque é oportuno. Uma senhora que fazia um trabalho dentro da casa espírita, ela tinha um compromisso e ela não voltava e não chegava atrasada. Não voltava e não chegava atrasada. Todos os dias do seu compromisso ela estava lá, sempre antes do horário. Um dia ela saiu de casa, quando ela, nesse período assim de chuva, quando ela estava chegando no centro, próximo ao centro, o carro passou, deu um banho de lama nela. Ela teve que voltar em casa, para tomar um banho, trocar de roupa, para ir para o centro novamente. Aí ela se atrasou para chegar no centro. Aquilo causou nela uma angústia tão grande com aquela situação, porque ela nunca se atrasava nem nunca faltava, que ela começou um processo obsessivo. Naquele momento de desequilíbrio, ela sintonizou com outros irmãos que verdadeiramente deveriam acompanhar ela para o trabalho, não é isso? Deveriam acompanhar ela sempre para o trabalho, porque tem essa questão, né? Muitas das vezes a gente está trabalhando, está na casa, esses irmãos, eles estão seguindo para conseguir auxílio. Não é que ele queira fazer mal a gente, mas ele está ali. Isso. E ele vai. Só que esse irmão, muitas das vezes, ele está num sofrimento tão grande que quando do outro lado lá, quando a gente sintoniza, aí pronto, aí. Boa noite. Sintoniza, aí pronto. E aí começa um processo obsessivo. É assim? E aí ela começa a sentir as dores que não é dela. E isso foi um caso real. Ela começou um processo obsessivo. E dali para lá, ela começou a fazer coisas dentro do centro que as pessoas começaram a estranhar, porque ela era uma pessoa bossa, pontual. Ela começou a ser uma criatura irritada. Ela ficava irritada com todo mundo. Ela começou a reclamar, mas isso era do processo obsessivo. Até que alguém falou assim, tem alguma coisa de errado aí. Aí foram investigar essa situação e aí perceberam que era um processo de obsessão que ela estava vivendo por causa de uma roupa que o carro sujou na chuva e ela saiu dessa sintonia para falar, né? O gatilho que esperava, justamente. Justamente. Pode falar. E no caso, nessa situação, nesse contexto, a depressão, a esquizofrenia e outras patologias desse contexto podem ser levadas para outro lugar, ou para essa situação também, para as pessoas? Então, vamos lá. O que ocorre é o seguinte. Não quer dizer que porque uma pessoa tem uma doença diagnosticada e ela trata essa doença, né, com medicamento, que ela pode desenvolver um processo ao qual ela chegue a se suicidar. Não, eu estou falando só sobre o suicídio. Não, sim, desculpa, eu não entendi. Sobre a obsessão. Sobre a obsessão? Sobre o comportamento, né? Porque muitas vezes é seletivo, tem comportamentos que a gente tem, que as pessoas têm, e que outras pessoas entendem ela por seletivo, mas ela pode fazer, mas a outra pessoa não pode fazer. Sim, é justamente assim. É assim. É justamente assim. Quando uma pessoa tem algum tipo de problema diagnosticado e ela faz uso de uma medicação, isso não quer dizer que aquilo ali é uma porta aberta para uma obsessão. Sim. Não é uma porta aberta para uma obsessão, porque senão esse jogo seria desequilibrado. Porque a medicina que tem na Terra, pode acreditar, nada mais é do que o espírito que tem no plano espiritual. Sim, eu entendo dessa forma. E um médico, quando ele atende um paciente, ele não atende o paciente sozinho, o médico. O médico ele também tem as influências espirituais, certo? Então, a medicação, o paciente medicado,
não quer dizer que ele vai desenvolver um caso de obsessão. Agora, se você Só por tem causa do uso medicamentoso. Não. Não. O que difere? Aí é muito complexo porque é o seguinte, porque em geral, toda patologia, que a Dona Marta vai me ajudar, toda patologia de ordem psicológica, ela tem o seu fundo espiritual, né? Uhum. Sempre há. Se sempre há, porque a tratativa ser seletiva com essa pessoa. E aí a gente vai entrar no campo da especulação, porque é assim. Não é bem especulação não, é bem direto mesmo. Não, mas então vamos deixar terminar. Não, mas a gente vai chegar lá, porque é assim. Você tem dois tipos de pessoas aqui. As duas tomam medicamento, não é isso? Uhum. As duas têm a mesma patologia. Por que uma pode ter um processo obsessivo e outra não? É isso que você está querendo saber? Também. Por que uma? Isso daí está dentro das escolhas de cada um, do livre-arbítrio. Sim. Isso traz na sua bagagem. Isso é independente da sua patologia. Porque senão a lei de Deus ela não avançaria. Se você tivesse uma patologia que excluísse totalmente a sua condição de espírito imortal, não teria justiça. Porque você estaria fadado àquilo ali. E na lei de Deus você não está fadado a nada. Mas é porque também já foi comprovado que uma pessoa com esquizofrenia, depressão e outras coisas, ela só servia para ser obsediada. Tem um caso específico. Ele ficou só obsediado a vida toda. Todo o tratamento foi feito. Aí já um compromisso de ordem. Mas entendeu por que eu estou dizendo? Isso daí não tem a ver com uma patologia em si. Existe aí, na programação, Pronto, vamos lá. Por que tem filhos rebeldes? Por que tem filhos rebeldes que matam seus próprios pais? E por que tem filhos rebeldes que não matam seus pais? Transtorno, né? Tá. Existem rebeldias que são transtornos, certo? E existem rebeldias que são só rebeldia mesmo. Uhum. Então, o fato de uma criatura ter, um espírito ter uma patologia, uma doença diagnosticada, não quer dizer que ela vai ter que ser o tempo todo obsidiada. Se ela está o tempo todo obsidiada, é porque existe nisso daí uma programação que vem de casos de vidas pretéritas. Era essa parte que eu queria chegar. Entendi bem agora. Entendeu? É complexo o assunto, porque assim, porque existem coisas que a gente fala pautado em cima da literatura. Mas existem casos que a gente vê no dia a dia que a gente fica, vamos dizer assim, entre aspas, a gente meio que se balança. Porque, por exemplo, o caso da Suzane von Richthofen, os pais dela eram da área da saúde mental. Então, se a gente for só olhar pelo lado material, desse plano, a gente vai dizer assim, olha, eram dois incompetentes que estavam ali, porque eles trabalhavam com isso aí, eles tinham um consultório, a gente vai dizer que eram dois incompetentes. Mas se a gente for olhar sobre a ótica da doutrina, sobre o compromisso espiritual, aí já fica mais fácil. Você está dando para entender? Está claro isso? Eu te enrolei muito. Tem pessoas que têm altas habilidades. Se ela não for tratada ali nessa questão, ela tem tendência pela depressão. Sim. Então, até mesmo nessa questão de altas habilidades, né? As pessoas até concluem com supereducação diferente. As pessoas têm essa tendência, mas se ela buscar a medicação, se ela buscar o tratamento, ela não vai passar por esse processo. Sim. Então, quem tem transtornos diversos, elas têm que estar junto, né, fazendo acompanhamento para evitar certas situações. E tem tendência, não é que ela está fadada a
lateral. Justamente, e a medicina, ela está para nós dentro de um planejamento também. A medicina, ela vem avançando e muito. Hoje, você tem muitos casos que são diagnosticados que antes não era, passava batido. E hoje a gente se depara e diz assim, mas por que na minha época não tinha isso? Não tinha porque a medicina ainda não se debruçava com tanta, vamos dizer assim, volume sobre isso. Hoje em dia, a gente já consegue entender muitas coisas. Teve épocas, né, que foi uma época triste da história do nosso país, em que eles levavam para a igreja um filho rebelde. Se o padre olhasse assim e dissesse que era loucura, essa pessoa era internada num sanatório. Então, sentenciado à morte, né, também? Mulheres passavam por procedimentos no cérebro Até hoje para ainda... poder resolver até hoje questões fazem. de depressão. E hoje em dia você já não é assim. Hoje em dia você classifica e você meio que vai conseguindo dentro de grupos, porque a gente precisa dos grupos, porque não dá para você fazer uma manada e botar todo mundo no mesmo pacote. Você tem que ter os grupos para que a medicina diagnostique Mas é você falou certo. e vá tratando essas pessoas. Agora, o que o Espiritismo diz? Ele diz que uma pessoa vá só no centro tomar passe, beber água, vá passar pela subseção? Não. Que todas as pessoas que chegam aqui nessa irmã, a gente faz o que aqui? A gente procura identificar a questão espiritual, que é a nossa área. Mas a gente sempre pergunta, quando a gente consegue observar que há um transtorno psicológico, que há algo na área do cérebro desse indivíduo, que alguma coisa ali não está dentro de um padrão, então a gente sempre procura ver se aquela pessoa está sendo medicada, porque uma coisa vai completar a outra. Inclusive eu tenho na minha família, porque o orixá do meu irmão é esquizofrênico, desviação, mas ele ficava trancado dentro do quarto, sem sair de jeitinho. Uma mãe botava comida por debaixo da porta, que era a porta quebrada, que ele tinha quebrado. Nós, aqui, nós reuniões mediúnicas, vimos que tinha o espírito de vidas passadas, obsessor, que estava ali na porta, que era Incendiando ele. de forma tal que ele ia ser levado a ficar. Então nós fizemos aqui o tratamento à distância, graças a Deus esse espírito foi convertido, saiu de perto dele hoje, ele continua tendo a esquizofrenia, mas hoje ele tem uma vida totalmente diferente. Porque no caso ele está equilibrado. Porque ele tem uma expiação. Ele tem a expiação, ele vai ter que passar por essa expiação, mas mas não quer dizer que ele não vai poder a lei de amor. A gente não está aqui desamparado. Então, se você mandasse um indivíduo para cá, em qual a medicina não conseguisse fazer nada, e que ele não conseguisse encontrar apoio espiritual, não conseguisse nada, como é que seria isso? Não existia. Eu conheci um documentário de um rapaz que tem síndrome de Tourette. Sim. E, de certa forma, disseram que é só uma síndrome, mas também uma autossediação. Sim. Ele conseguiu tratamento. Depois ele preferiu voltar e seguir o caminho de Tourette, porque ele ficou famoso por isso. Eu não entendia o porquê da escolha dele, mas... Aí eu entendi, mas... Não tem cura, mas ele conseguiu ficar bem melhor, como se fosse controlar os espasmos. É porque hoje Mas existe... existe regressão também. A regressão. E ele preferiu voltar para ter o Tourette, porque... Hoje existe também uma medicina que é a medicina que é para a área da qualidade de vida, ou seja, você tem uma determinada doença e a medicina consegue que você, mesmo com aquela doença,
você consiga viver uma vida, entre aspas, normal. Uma vida com qualidade. Como os irmãos, a gente sai um pouco do assunto, mas é o mesmo assunto, porque eu digo assim, que a gente está uma coisa aqui, está passando do tempo, mas era esse tempo hoje. Deus abençoe, muito obrigado pela atenção de todos. Com Deus.